Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, vou fazer aqui uma rápida introdução à integral dupla, tá bom? Para você que já viu integral em uma variável, tá? Se você ainda não viu integral em uma variável, você não vai entender bem o que eu vou falar agora, tá bom? Mas fica à vontade para acompanhar também. Bom, fiz um desenho aqui para a gente começar a nossa explicação e estou definindo em azul uma função do R2 em R, tá bom? De duas variáveis, né? Então, para cada x e y, eu associo um valor, tá? Ela graficamente é representada por uma superfície, tá? E estou definindo um retângulo, né? AB cartesiano CD, onde AB é o intervalo do eixo x, CD é o intervalo do eixo y, tá bom? E eu desenho também essa é a imagem desse retângulo, né? Na superfície é essa função, é essa curva, né? Que eu desenhei aqui. Agora eu tô, deixa eu botar ela em azul. Agora eu vou dar fazer uma cobertura nela aqui, né? Então essa seria a imagem dessa função nesse retângulo, né? E a gente vai estar interessado nesse cilindro, né? De base retangular, desse retângulo R, que forma até a superfície, né? Eu deixei já esse retângulo todo reticuladinho. Quem sabe integral já sabe por quê, né? Porque a gente vai definir a integral através dessas partições, tá bom? Mas antes, eu queria voltar rapidamente lá na integral de uma variável. Para isso eu tenho um desenho aqui escondido. Tá lá o desenho, tá? De uma função de uma variável, né? E eu quero sublinhar com vocês aqui duas importantes características, né? Ou diferenças e similaridades da integral dupla e da integral simples, né? Então eu vou escrever aqui em branco. A integral simples, a primeira coisa que a gente sabe sobre ela, né? Como que a gente definiu ela, era integral simples. Por integral simples eu estou falando essa integral de uma função de uma variável, tá? Você integrava ela geralmente, né, num intervalo, né? No intervalo AB aqui, por exemplo, né? Na integral dupla vai ter um componente de dificuldade a mais, tá? E é justamente o domínio, né? Porque aqui eu desenhei um retângulo R, né? Mas esse domínio ele vai poder ser qualquer domínio, né? Então, em duas dimensões, você já tem domínios que pode, sei lá, ser um disco ou uma coisa meio esquisita, enfim. Então, que a gente chama normalmente de região, né? Então, essa é a primeira dificuldade conceitual da integral dupla, né? Que você, em uma dimensão você tem um intervalo, em duas dimensões você pode ter uma região mais complicada, tá? Então eu estou falando um pouco sobre as dificuldades, né, da integral dupla ou da integral simples. Mas o que tem de diferença e similaridade ao mesmo tempo? Bom, que geometricamente, na integral simples a gente estava interessado em calcular a área, né, de uma função. E na integral dupla a gente vai estar interessado no volume, né? Então, se na integral simples a gente estava interessado em calcular a área dessa função nesse intervalo AB, na integral dupla a gente vai estar interessado em calcular o volume desse cilindro aqui de base R, né, que vai até a superfície dada pela função z igual a f de xy. Tá legal? Então, é muito importante ter em mente, né, essa distinção das duas integrais e como que a integral dupla ela generaliza a integral simples, tá? E agora eu vou definir a integral dupla de uma forma muito similar de como a gente define integral simples, né? Então, vocês lembram que quando a gente estudou, né, quando você estudou a integral simples,
A forma de você definir era definindo esses pontinhos, né, pegando uma partição do intervalo AB, né, e para cada intervalinho desse daqui, né, você pegava um valor da função. Tanto aqui eu estou pegando esse valor aqui nessa extremidade direita, e você definia esses retângulos, né, eu vou pintar em amarelo nesse caso aqui, esses 5 retângulos, que era uma partição do intervalo, e você dizia o seguinte: bom, na medida em que eu refino essa partição, que eu pego mais pontos aqui no eixo X, a ideia é que, se eu somar as áreas dos retângulos, essa soma dessas áreas vai convergir, né, para a área da figura, né, no limite. Então, essa ideia ela vai ser naturalmente estendida no caso da integral dupla definida no nosso retângulo R. Então, o que eu vou fazer é, bom, eu vou particionar os dois intervalos AB e CD, né? Então, eu vou pegar aqui N pontos no intervalo AB, certo? E eu vou pegar M pontos nossa, aqui é meio esquisito. M pontos no intervalo CD, tá? E eu vou definir essa minha partição, né? Deixa eu escrever aqui embaixo. Eu vou definir pontos, né? X e J, Y e J, Y e J, tá? Do plano, né? E eu vou estar calculando a função nesses pontos aqui, onde o I ele vai denotar a partição no eixo X e o J vai denotar a partição no eixo Y, tá? Então, como é que a gente vai definir a integral? Da mesma forma que a gente definiu a integral no caso de uma variável, como o limite da soma desses somatórios, né? Só que nesse caso, como eu tenho x e y, vai ser um somatório duplo. Já vai ficar claro isso que eu estou falando, tá bom? Pois bem, então eu vou definir a integral dupla da função f xy dx dy no intervalo, no retângulo R, como sendo o limite quando o n vai para infinito e o m vão para infinito, tá? Do somatório de i indo de 1 a n e do j indo de 1 a m, da f de x e j, y e j, e aí lembra que a gente tinha que multiplicar pelo dx, né? Pelo intervalinho, só que no caso de duas variáveis a gente multiplica por esse elemento de área, que nesse caso vou desenhar aqui um desses quadradinhos aqui, né? Então eu vou chamar isso aqui esse quadradinho do nosso ΔA. Então, multiplicando pelo ΔA aqui, tá? Então, essa é a definição da integral. Quer dizer, se esse limite existe, importante, né? Se esse limite existe, então esse limite, né, desse somatório duplo é chamado da integral da função definida nesse retângulo, tá bom? Então, essa foi a definição de integral. Daqui a pouco eu volto com mais teoria sobre as integrais duplas. Valeu? Abraço!